Vamos trazer para vocês repercussão sobre esse fim do foro privilegiado que faria com que os parlamentares não fossem mais julgados direto pelo Supremo Tribunal Federal, passassem por instâncias inferiores da Justiça. Eu conversei com o ex-presidente Michel Temer sobre esse assunto. Ele disse que o projeto que acaba com o foro privilegiado deve ser discutido antes entre os poderes, Supremo e Congresso Nacional. A proposta deve ganhar tração, como nós contávamos para vocês aqui, depois desse acordo de líderes da direita e do Centrão, para que ela seja discutida como uma contrapartida à desobstrução do plenário da Câmara. Abre aspas, quando o Supremo resolveu essa matéria, certa e seguramente decidiu a partir da interpretação de um texto constitucional, disse Michel Temer. Entretanto, em face dos movimentos políticos havidos no Congresso, não é improvável que ela venha a ser examinada e aprovada. Porém, se vier por lei, alguém vai contestá-la perante o Supremo. Como reiteradamente digo, o melhor seria um entendimento entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. Acho que o povo já está cansado dessas disputas, é preciso paz e harmonia. Fecha aspas. Essa proposta retira a prerrogativa de autoridades de serem julgadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda não há um texto fechado, mas nós já apuramos na CNN Brasil. Luciana Amaral trouxe algum avanço sobre isso ainda na semana passada, de que há a possibilidade de que os parlamentares, deixa eu puxar aqui o então também, parlamentares possam ser julgados primeiro passando pelos tribunais regionais federais e depois pelo Superior Tribunal de Justiça. É uma possibilidade essa que está sendo ventilada. Lembrando que tem outras, né? Além dos deputados irem para a primeira instância, aqueles casos que permanecerem no Supremo Tribunal Federal tenham o aval necessário do plenário da Casa. A gente entra em outra matéria que casa com o fim do foro, que ficou um pouco em segundo plano nas discussões sobre a desobstrução da semana passada, Uribe, mas que pode ganhar fôlego também. Estou falando das prerrogativas da mesa diretora de decidirem sobre a abertura ou não dos inquéritos. É algo também que tem assombrado o Supremo Tribunal Federal e pode ter força no Congresso Nacional em meio a essas discussões. O fim do foro, as prerrogativas e o projeto de anistia, que vinha como o principal das negociações, acaba ficando em segundo plano. Lembrando que essas discussões, Uribe, sobre o fim do foro, elas têm tudo a ver com reclamações que parlamentares fazem de forma recorrente sobre o que consideram chantagem do Supremo Tribunal Federal. Eu estou usando um termo que é usado, e você sabe, por eles mesmos, não estou afirmando, mas é um termo adotado por parlamentares quando eles mencionam as investigações, muitas concentradas nas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, sobre o mau uso das emendas parlamentares. Portanto, seria uma manobra para sair do domínio dessas investigações e conseguir postergar o andamento dessas e de outras investigações, citando uma que é muito recorrente, que é o uso irregular das emendas parlamentares, e é o que está mais à vista, vamos dizer assim, né, da imprensa, das discussões recentes. Mas, indo para as instâncias inferiores, esses parlamentares ganhariam mais tempo, na visão deles. Só que a gente acompanha que pode dar muito errado um plano desse, né, de tentar desviar do Supremo, porque acha que tem ali uma concentração, né, num só ministro, ou num só juiz, ou num corpo muito pequeno de ministros, mas indo para a primeira instância, não vamos esquecer, até um ministro trouxe isso como exemplo recentemente no bastidor, pode acontecer o que aconteceu com o Sérgio Moro. Exatamente. Pegar um ministro que seja muito mais forte e linha dura. Eu vou chamar o Theo Cury porque é uma faca de dois legumes, como diria o poeta popular Theo Cury. De um lado, pode cair para um juiz de primeira instância que condene na hora.
e depois vai para o TJ e tem o mesmo caminho. Agora, que posterga, posterga. Você tem denúncias de corrupção que poderiam muito bem ser julgadas num período curto pelo Supremo Tribunal Federal, que seria a única instância, vai para a primeira instância. Condenado, recorre para o TJ. Condenado, recorre para o Superior Tribunal de Justiça. Condenado, vai para o Supremo Tribunal Federal. Tem um monte de processo de condenação por corrupção, por exemplo, de políticos do Brasil, que podem simplesmente prescrever com esse caminho tão longo de julgamentos. Sem dúvida nenhuma, e aí é isso, tem fortes argumentos dos dois lados. Quando se fala também em magistrados de primeira instância, Uribe, Tainá, um dos argumentos que são utilizados foi muito utilizado pelos próprios ministros do Supremo no recente julgamento de março desse ano, que estabeleceu o novo entendimento sobre o foro por prerrogativa de função. Esse argumento foi o seguinte: a proximidade de muitos políticos com magistrados em seus eleitorais. Então, isso tudo tem um peso grande teve um peso grande nesse entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, justamente essa proximidade dos políticos com os magistrados e esse peso dos políticos perante os magistrados dos tribunais, dos seus currais eleitorais, teria um peso. Então, isso também entra nessa conta. Fato é, e essa apuração da Tainá com o ex-presidente da República, Michel Temer, tem de fato um peso importante, que é um alinhamento. Tem que ter um acordo, uma costura prévia por conta de isso entre quem defende a aprovação de um texto como esse com o Supremo Tribunal Federal, porque uma vez aprovada essa proposta de emenda à Constituição, se de fato ela for aprovada, muito provavelmente haverá questionamentos perante o Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo pode tomar uma decisão com relação à validade ou não dessa proposta, principalmente levando em consideração que o Supremo recentemente mudou o seu entendimento com relação ao foro por prerrogativa de função. A mudança do foro é uma pauta antiga. Vem há muito tempo, ainda durante a Operação Lava Jato, a última gestão na Câmara dos Deputados também tinha uma defesa com relação a esse texto. Isso sempre vinha em meio a esses embates institucionais, ao mesmo tempo que parlamentares acusam o Supremo de chantagem, o Supremo também aponta chantagem quando há uma mobilização pela aprovação de pacotes que limitam a atuação do Supremo, que mudam as atribuições dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, um cabo de guerra de versões de narrativas quando um desgaste institucional como esse acontece. Fato é, e aí voltando para a informação que vocês trouxeram há pouco sobre a anistia perder força diante disso, isso tem um motivo especial e que justifica a anistia ser deixada de lado para que o foco seja o fim do foro, nesse trava-língua maluco da letra F, que é o fato de o Centrão ter abraçado a possibilidade do fim do foro, porque muitos parlamentares do Centrão têm, de fato, investigações contra eles no Supremo Tribunal Federal. Então, interessa a muitos integrantes de partidos de centro o fim do foro e essa mudança para que eles se livrem desses processos no Supremo, diferentemente da anistia, que não foi tão abraçada num primeiro momento pelos partidos do Centrão. Então, o fato de ter mais ânimo com relação à PEC do fim do foro, por conta de ter integrantes de partidos de centro interessados, fez com que ela ganhasse uma prioridade em detrimento do PL da anistia. É bem lembrado, viu, Théo Cury? A Reutel fala por que ganhou força esse acordo, né, como um todo. Porque o Centrão veio junto, aí a oposição saiu celebrando, uau, ganhamos aqui o apoio do Centrão para fazer avançar a anistia. Mas espera aí, a intenção não é essa. A intenção dos partidos do Centrão é o contrário, é o apoio da oposição para ver avançar essa proposta para acabar com o foro privilegiado, né? Então, quem saiu ganhando de fato nessa negociação?